Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na quarta-feira, dia 11 de setembro. Hoje a família franciscana celebra o bem-aventurado Boaventura de Barcelona. Ele viveu de 1620 a 1684. O evangelho de hoje é retirado do livro de Lucas, capítulo 6, versículos de 20 a 26. Naquele tempo, Jesus levantou os olhos para os seus discípulos e disse: Bem-aventurados sois vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados sois vós que agora passais fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados sois vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sois vós, quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e vos amaldiçoarem por causa do nome do Filho do Homem. Alegrai-vos e exultai nesse dia, porque a vossa recompensa será grande. Pois foi assim que eles trataram os profetas antigos. Ai de vós os ricos, porque já estáis saciados. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e pranto em vossas vidas. Ai de vós quando todos vos elogiarem, aplaudirem, porque foi assim que os vossos antepassados trataram os falsos profetas. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, novamente estamos diante da palavra de Deus. E a palavra de Deus é um dos meios de crescimento espiritual. A oração pessoal, a leitura diária da palavra de Deus, a vida sacramental, que é a missa, a confissão. Esses meios de crescimento espiritual são muito importantes para ajudar a mim e a você a progredirmos a nossa fé. Caso contrário, ficaremos estagnados. Caso contrário, perderemos de vista também a nossa compreensão pelo Senhor. E aquilo que o Evangelho diz, a quem tem pouco, até o pouco que tem lhe será arrancado. E hoje, na primeira leitura, retirada ainda da carta de São Paulo aos Coríntios, ele aconselha a comunidade cristã nascente a viver esta vida como se fosse o último dia, a não eleger e nem se prender a nada como absoluto, a nada como essencial. Porque, diz ele, o único essencial que temos é o Senhor, e o tempo do Senhor é cada dia e cada hora que vai se passando. Assim devemos viver a cada dia como se fosse o último. Também fazer todas as coisas como se dependesse da nossa participação e esperássemos em tudo no Senhor. Por isso o apóstolo hoje, educando o coração da comunidade dos coríntios, vai dizer a eles: se alguém pode ficar sem o casamento para poder servir ao Senhor, faça isso. Mas que isso seja um chamado pessoal, que isso seja um dom concedido, porque se alguém casa, não está pecando, não está fazendo mal. Terá as tribulações da vida conjugal. E quem permanecer solteiro também terá as tribulações também da vida de solteiro. Mas o importante é que todos estejam encaminhados para uma única finalidade: servir ao Evangelho, estar a serviço do Evangelho, porque é para isso existimos, para dar testemunho do Senhor. E nós temos consciência de que os caminhos vocacionais não nos salvam por si mesmo. Dependerá de como eu estou caminhando e também de como você está caminhando. Porque o caminho se faz caminhando. E é no caminho que nós vamos progredindo e no caminho que nós vamos regredindo. É no caminho que nós vamos progredindo na nossa consciência e compreensão sobre a nossa fé, mas é no caminho também, por meio das tentações, que nós também vamos nos desviando. De tal modo que, como no Evangelho de ontem, eu também posso chegar a ser Judas, aquele que traiu o Senhor. E podemos trair ao Senhor nas pequenas coisas, nos pequenos desvios, para depois cometermos os grandes desvios.
Hoje no Evangelho também nós encontramos Jesus com um gesto de levantar os olhos para curar aquele mudo, aquele mudo surdo. Ele levantou os olhos para os céus para glorificar ao Pai. E muitas vezes ele eleva os seus olhos, ergue os seus olhos para os céus para poder louvar o Pai, adorar o Pai. Agora hoje ele levanta os seus olhos para os discípulos e vai dizer a eles: bem-aventurados sois vós, os pobres, porque vós é o reino dos céus. Mas embaixo, contrapondo isso, ele vai dizer agora o ai para os ricos, o ai. Ai de vós ricos que já estáis saciados. Ai de vós que já tem fartura, ai de vós que rides, porque passareis fome e experimentareis também o luto e o pranto. Ai de vós os pobres que agora passais fome, porque sereis saciados. Ai de vós que agora chorais, porque ireis rir novamente por causa do Senhor. E Jesus está dirigindo esta palavra para os seus discípulos, após ter escolhido os 12. Ele está dizendo para eles: ai de vós, os ricos que estão saciados, e bem-aventurado vós os pobres, porque vós é o reino dos céus. Agora Jesus então está dizendo aos discípulos de todos os tempos que o seguimento a ele também trará dificuldades, que o seguimento a ele também trará perseguição, que o seguimento a ele também trará muita purificação. E às vezes essa perseguição, essa tribulação virá do seio da própria igreja, do meio dos próprios cristãos, principalmente quando estivermos desviados, principalmente quando não tivermos mais o Espírito do Senhor, principalmente quando tivermos com outros pensamentos, outros sentimentos totalmente contrários ao Senhor. Por isso Jesus vai dizer: bem-aventurados sereis vós, quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem, vos amaldiçoarem, não porque eu fiz coisa errada, não porque eu cometi um crime ou um delito, mas por causa do nome do Filho do Homem. Alegrai-vos e exultai nesse dia, porque grande será a vossa recompensa, porque foi assim que os antepassados deles trataram os profetas. Assim trataram os profetas verdadeiros. Após então, os bem-aventurados que são os pobres, os bem-aventurados que são os discípulos, que padecerão por causa do nome do Filho do Homem, agora Jesus então começa contrapondo esse espírito. Ai de vós, os ricos, porque já estão saciados. Podemos ser uma geração de homens e mulheres saciados. Saciados com as nossas riquezas, saciados com os nossos estudos, saciados com o nosso status quo, saciado com tanta coisa que pode saciar e ocupar o coração, que já não cabe mais a palavra do Senhor e nem o Senhor. Então Jesus vai dizer: ai de vós que já estáis saciados, ai de vós que tem fartura, porque passareis fome, ai de vós que rides agora, porque também experimentarão o luto e o pranto. Ai de vós quando todos vos aplaudirem, bajularem, como diz o nosso português, puxarem o saco. Ai de vós, porque foi assim que eles trataram os falsos profetas. Meus irmãos, minhas irmãs, a palavra de Deus é sempre uma força viva para mim e para você. A palavra de Deus é viva. E como nos ensinou Santo Antônio, a palavra de Deus é viva quando a vida fala. Quando as nossas ações falam também da palavra de Deus. Por isso que essa palavra de hoje ajude a mim e a você a bebermos bem deste Espírito, para que ela não seja mais uma letra e nem um livro a enfeitar as nossas estantes e nem um livro de pesquisa científica, mas que seja uma grande revolução, um grande regresso ao Espírito do Evangelho, para que a palavra de Deus fale em nossa vida. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. Seráfico Pai São Francisco, rogai por nós, paz e bem.